Olá pessoal, meu nome é Ricardo Sena e hoje nós vamos falar de como turbinar o seu cérebro. O ser humano, nos dias atribulados, procura incessantemente substâncias que lhe tragam mais desempenho cognitivo, atenção, rapidez de raciocínio. Já foram utilizados no passado várias substâncias. Quem não se lembra do Reativan, Nobese, Piracetam e até mesmo o pó de Guaraná, muito utilizado pelos estudantes. Então, o nosso tema de hoje está relacionado com esses neurotransmissores que aumentam a capacidade cognitiva, conhecido também como nootrópicos. Então, hoje nós vamos falar sobre a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor encontrado em todo o cérebro, com predominância para o lobo frontal. Antes que nós começemos a falar, vamos falar das partes do cérebro de uma forma bem rápida e resumida. Então aqui eu tenho um esquema representativo do cérebro. Nós temos o córtex, o corpo caloso. Aqui nessa área central está o mesencéfalo e aqui um pouquinho mais abaixo o diencéfalo. E aqui atrás o cerebelo. A dopamina, ela está presente em todo o cérebro. Entretanto, como eu disse ainda há pouco, ela predomina no lobo frontal. A dopamina, ela é responsável pelo poder do cérebro, pelo ritmo. Com a dopamina, nós podemos ter mais entusiasmo para aquelas atividades que nós fazemos no dia a dia. Mas vou explicar para vocês de onde que vem essa dopamina. Então existem várias estruturas no cérebro que produzem a dopamina. Entre elas, a área ventral tegumentar, como mostra aqui, que localiza no diencéfalo, e nós temos a substância negra, que localiza aqui no mesencéfalo. A substância negra é o maior produtor de dopamina do cérebro. A substância negra possui importante conexão com essa área mais escura, que é o corpo estriado, que é uma estrutura conhecida como núcleos da base. Então vamos entender. A substância negra, quando é liberada, ela se comunica com o córtex pré-frontal, onde inclusive está a área motora que realiza os nossos movimentos. Uma vez liberada a dopamina, o córtex vai receber esse estímulo da dopamina e vai mandar um estímulo para o corpo todo. Vou pegar um pedacinho aqui do cérebro e vou analisar a sinapse entre duas células nervosas. Então eu vou puxar aqui. Então eu tenho aqui uma sinapse de um nervo com o outro. Então vamos ver como é que é produzida essa dopamina. Nós ingerimos e o nosso corpo produz um aminoácido chamado tirosina. A tirosina, ela sofre uma ação de uma enzima chamado tirosina hidroxilase. Ela fornece um radical hidroxila. Então, forma-se uma substância chamada L-dopa, que é um precursor da dopamina. A L-dopa recebe a ação de uma outra enzima chamada dopa-descarboxilase. Essa dopa-descarboxilase vai transformar o L-dopa em dopamina. Então eu tenho aqui a representação, essas bolinhas, representando a dopamina. A dopamina chega até o botão terminal e cai na fenda sináptica. E ela vai se conectar com o outro neurônio através de um receptor. Esse receptor, ele tem nome: D1, D2, D3, D4 e D5. Ele é um receptor específico para a dopamina. Uma vez a dopamina entrando em contato com esse receptor, vai desencadear um potencial de ação, ou seja, uma despolarização da membrana para formação de algumas substâncias importantes para o nosso corpo, como por exemplo a síntese de hormônio e a AMP cíclico. Mas isso é uma história para outro momento. A tirosina, então, é um precursor da dopamina, mas ela também é importante para a formação da tiroxina, que é um hormônio produzido pela tireoide. Também é um assunto para outro vídeo.
Mas vamos dar uma olhada aqui. Então a dopamina pode seguir essa via que eu expliquei agora, ou ela pode também sofrer a ação de duas outras enzimas. Vamos trazer aqui para baixo a MAO, que é a monoaminooxidase, e a CONT, que é a catecol ou metiltransferase. É um nome complicado. Bom, a outra via que a dopamina pode seguir é a sua degradação pela presença de oxigênio e o ascorbato, a vitamina C, a velha e conhecida vitamina C. Então essas duas substâncias vão degradar a dopamina e transformar ela em norepinefrina, que também é uma catecolamina importantíssima para o nosso cérebro. A norepinefrina vai sofrer ação de enzimas na presença de oxigênio e do magnésio. Essa enzima é o SAMe, S-adenilmetionina. Essas três estruturas vão transformar a norepinefrina em epinefrina, que terá também a sua função no cérebro, que nós vamos falar num outro vídeo. Então vamos recapitular aqui. Nós temos a substância negra, que é a maior produtora de dopamina, que vai desencadear toda essa cascata de eventos que eu acabei de mencionar para vocês. Mas o que acontece se os níveis de dopaminas caírem? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Quando há déficit de dopamina, o ser humano ele tem uma procrastinação, uma apatia. Então ele perde o entusiasmo para fazer as coisas. Ele tem uma queda da libido, ele tem uma perda do foco de atenção, naquilo que ele fazia tranquilamente, ele começa a perder, ou ela começa a perder, o foco. E nos casos mais graves, com uma perda da população de neurônios da substância negra, ocorre uma queda muito acentuada da dopamina e o paciente a pessoa passa a desenvolver o mal de Parkinson, se tornando aí um paciente. O mal de Parkinson, como vocês sabem, ele ocorre e a característica principal dele é a tríade, que é o tremor, rigidez e bradicinesia. Bradicinesia é pouco movimento, o tremor é essencial e a rigidez, muito característica do paciente com mal de Parkinson ou parkinsonismo. Uma outra coisa importante da dopamina é que ele controla os níveis de prolactina. Então a mãe, quando tem o bebê, ela tem um aumento da prolactina para aumentar a produção de leite. Mas nos homens, obviamente, isso não vai ocorrer e pode gerar uma ginecomastia. A ginecomastia, só puxando um gancho, também é provocado pelo excesso de hormônio esteroidais naquelas pessoas que estão malhando na academia e injetando testosterona sintética. Então, o excesso de testosterona vai furar a aromatase e gerar o hormônio feminino, o estradiol, é isso mesmo. O excesso de testosterona acaba se transformando, através da enzima aromatase, em estradiol e pode provocar o crescimento da mama no homem, chamado ginecomastia. Acho que ninguém quer isso, né? Então, muita atenção ao pessoal de academia. Agora eu vou falar para vocês como que nós podemos melhorar os níveis de dopamina de uma forma natural. Então, não saia do vídeo aí que eu vou voltar a falar desse assunto.